Olá, pessoal! Hoje, aqui no Momento Papo de Mãe, vamos falar sobre ganho de peso e atividade física na gravidez. Eu tenho que confessar que eu engordei mais do que deveria em cada uma das minhas 3 gestações. E olha, depois é difícil perder esses quilinhos extras. Essa que é a realidade, viu? É difícil mesmo, Mari, porque eu me controlei. Não engordei muito na minha gravidez, mas esses últimos quilos para eliminar... Quem vai nos orientar é o Dr. Cláudio Basbaum, ginecologista e obstetra, e a gente vai saber como está indo a gestação da Yumi, grávida de 4 meses. A Yumi está ali com a Mari e a barriga está discreta, vai. Tá, ainda tá É comecinho, né? Mas também tem uma hora passa, né? Do 4º para o 5º mês e a barriga aparece de uma hora. Eu imagino que terceira gestação deve ser bem mais rapidinho, né? Pois é, a Yumi está grávida do 3º filho, né? Até conta pra gente, como é que foram as 2 primeiras gestações? Você engordou muito? Uma foi parecida com a outra ou não? Na primeira gestação eu engordei 18 quilos e eu estava mais magra, né, do que na segunda gestação, mas eu tive diabetes gestacional, então eu tive que controlar bem e acho que na segunda eu já tinha essa experiência de como comer, como me alimentar, o que evitar e consegui ter isso controlado, não tive nada. Aí na Engordei 12 quilos. 12, então na primeira 18, na segunda 12. Quer dizer, a gente pode aprender com a primeira gestação também, né? E agora? Você está com qual semana que você está de gestação? Eu tô com 14 semanas, eu tô controlando bem, assim, eu já estava um pouco acima do meu peso, então eu tive que controlar bastante para não ganhar peso nesse começo. Tenho feito algumas atividades, tenho feito refeições bem balanceadas, comendo bastante coisas integrais e a cada 3 horas tentando me alimentar. E exercício físico? Qual que é o exercício físico da grávida, por exemplo? Eu estava correndo antes de engravidar e aí nos primeiros meses eu parei, né? Agora na gestação não estou mais correndo, mas estou caminhando e fazendo hidroginástica também. E daí, doutor, queria até saber isso. Varia muito de uma mulher para outra esse ganho de peso? Ou até mesmo de uma gestação para outra, como a gente viu com a Yumi, né? Que ela engordou mais na primeira gestação e conseguiu se controlar na segunda? É importante a gente considerar qual é o estado nutricional prévio da gravidez, o peso inicial, é isso que a gente tem que considerar. Pelo que eu percebi, a Yumi ganhou 18 quilos, ela disse que estava bem mais magra e esse é o critério que a gente tem que considerar. Se você está no seu peso ideal, se você está abaixo do peso ideal ou acima do peso ideal. Ela começou, talvez, abaixo do peso ideal na primeira gestação. Então, existe mais ou menos um critério de ganho de peso a ser observado, né? Para quem está com o peso acima do seu ideal, você calcula em torno de 300 gramas por semana, com que ela vai ganhar de 6 a 8 quilos. Ela já estava acima do peso. 6 a 8 quilos. Se ela está no peso ideal, a faixa média que nós consideramos é em torno de 10 até 14 quilos, 10 a 12 até 14, aceitemos um ganho de peso durante toda a gravidez, o que é conseguido com cerca de 400 gramas por semana, 350 a 400 gramas por semana. E quando ela está com baixo peso, o ideal, ela pode comer, ela pode ganhar meio quilo por semana, e o que vai ser acima de 14, 15, 16 quilos, muito bem. Isso é aquilo que a gente deve considerar para dar o norte de controle cada vez que ela vem a um pré-natal. Quer dizer, vai depender aí como ela iniciou a gestação. Exatamente. Mas... como é o estado nutricional dela prévio. Porque se ela já começou gordinha, eu não posso dizer que ela coma X, ela tem que comer menos. Por isso essa orientação. Mas agora para todas, não existe aquela coisa de comer por 2, né? Não, o bebê não come. O bebê, ele pega da mãe o que ele pode. O organismo materno fornece tudo, fornece a comidinha, fornece o emocional, né? A criança vai crescendo lá dentro, se expandindo e recebendo tudo que a mãe pode dar. Essa ideia já está ultrapassada. Pelo amor de Deus, comer por 2 é uma desculpa que eu não aceito no consultório. Você tem enjoo? Você tem tomado cuidado com o que você se alimenta? Eu tenho tomado bastante cuidado com o que eu me alimento, tenho comido bastante coisa integral, dado preferência, né, para alimentos integrais, pão, arroz.
E eu tenho, na verdade, assim, eu tenho maior sensibilidade pelo olfato, assim, os cheiros às vezes me deixam um pouco enjoada, mas eu não cheguei a passar mal nenhuma vez, então foi, na verdade, graças a Deus, nenhuma das 3 gestações eu tive problema de enjoo. E teve alguma intercorrência? Quer dizer, você disse que teve a diabetes gestacional na primeira, mas não teve na segunda. Não tive então, na segunda. Não necessariamente repete isso, né? E agora você está controlando. Estou controlando e eu tenho feito isso, tenho feito várias refeições durante o dia. Nas 2 primeiras gestações, eu tive um pouco de refluxo, mais no final da gravidez, da gestação. Agora eu já estou sentindo um pouco, então eu tenho evitado de comer determinados alimentos mais no período da noite. A opção também por comer alimentos integrais está me ajudando bastante, né? Eu tenho sentido que quando eu como um pão que não é integral ou como o pão integral faz muita diferença, eu sinto nessa parte de refluxo. Ah, que bom, né, que você está indo bem nessa gestação aí. Olha, a nossa conversa sobre ganho de peso e atividade física na gestação volta já. De volta com o Momento Papo de Mãe. E eu quero saber do Dr. Cláudio, nós estamos aqui na cozinha do Momento Papo de Mãe, né? Com frutas, um suco de laranja. Tudo muito saudável. Muito saudável. Então eu queria até saber que a Yumi, no bloco anterior, falou que ela está optando por alimentos integrais. A grávida, ela também precisa se preocupar com a alimentação, uma alimentação mais saudável, escolher o que ela come. Claro, é um estado especial onde ela precisa fornecer os nutrientes não só para ela, mas para o desenvolvimento da criança. Então, os lácteos são importantes, formação dos dentes do bebê, os ossos da criança, né? Estar com a vitamina D em dia, o fornecimento de ferro, os tijolos da construção de uma criaturinha é proteína. Então, dar proteína animal para quem come, ou proteína vegetal, desde que forneça. E não ficar comendo açúcar, docinhos e tudo mais, não é proibido, mas em quantidades discretas, pequenas e desde que a glicemia não esteja alterada. Porque senão vai engordar mesmo, né? Vai engordar. Tem gente que engorda 20, até 30 quilos. Né? Sobrepeso, evidentemente, desenvolve, é ruim, é uma gordura que fica ali chata, que forma aqueles panículos e para perder, a mulher vai estar ocupada com o bebê, ela de certo modo não tem tempo ou não tem disposição para ir à busca da atividade física, fica por conta do bebê meses e meses, amamentação, não dorme direito, não tem energia, então é preciso cuidar antes. E esse excesso de peso é ruim, na gestação é ruim para a grávida e Sim, para o bebê também, né? O excesso de peso pode predispor, claro que é na gordura que você vai ter toda a metabolização das coisas, pode acrescentar a ascensão da glicemia, do diabetes, da hipertensão e, portanto, o controle do peso é para a saúde da mulher, para que não passe, porque uma hipertensa, uma diabética, vai repercutir sem sombra de dúvida na criança, mesmo que ela não apresente sobrepeso, mas não é incomum a macrosomia, os bebês nascerem de muito peso. E aquelas que fazem muito atletismo, o excesso também é complicado. A Yumi falou que corria e passou Sim. a caminhar. Foi uma orientação Foi do uma seu orientação, médico? exatamente. Por quê, assim? Dosar, desculpe, é para dosar, Claro. foi certíssimo. Não, porque Dosar. tem algumas que continuam correndo moderadamente, mas podem continuar. Não? O impacto não é tão bom. Isso que eu digo. É porque tem a coluna também vai sustentar um peso maior. E um fato importantíssimo, durante a gravidez há uma retenção de líquido. As articulações se embebem demasiadamente. Para que os ossos... Sabia que o osso de bacia movimenta na hora do parto? Então, esses ossos têm imbibição. A coluna, tudo fica mais embebido. Agora, a Yumi falou de diabetes gestacional. É importante a gente dizer que essa diabetes gestacional, ela é gestacional. Da Gestacional. gravidez. O bebê nasceu, a mulher
Deixa de ter, acabou. É como a doença hipertensiva específica da gestação. É uma doença que surge na gravidez e acaba com a gravidez. Mas daí ela, neste caso, ela fica proibida de consumir açúcar. Porque ela está sendo como diabética. Agora, doutor, em relação ao peso, o risco é ainda maior de engordar mais no final, né? Então, no final da gestação é que tem que tomar ainda mais cuidado. Você sabe qual é a época que a mulherada engorda? É de 12 a 24 semanas. Ah, não é então no final? Não é no fim. Eu tenho que me controlar, né? Você tá bem aí, É de 12 a 24 semanas. Esse é o período que a gente observa no estado gravídico. E aí, claro que vai chamar mais atenção, porque ela vai estar retendo mais água. Ah, então no final que dá uma inchada, Incha, fica com aquela cara, o narigão, aqueles dias que vai antes de parir. Linda. Mas é maravilhoso, porque ela está mostrando ao obstetra atento, que ela diga, ela está... Já vai nascer. Doutor, Só pela cara dela. Deixa eu aproveitar que o senhor está aqui, que os nossos telespectadores enviam muitas perguntas pelo Facebook do Papo de Mãe, pelo e-mail. E chegou uma pergunta agora na fanpage do Papo de Mãe, da Simone Arrifano de São Paulo. Obrigada pela sua participação. Ela faz uma pergunta aqui que serve tanto para as grávidas quanto para as não grávidas sobre candidíase de repetição. Por que isso acontece? Tantas mulheres têm e muitas vezes a candidíase acontece durante a gravidez. Então ela pergunta aqui como é que faz para tratar isso. Olha, de fato a candidíase ela tem uma tendência a ou surgir ou reagudizar estados prévios de candidíase fora da gestação. É muito chato, porque queima, arde, coça, dá desconforto, a mucosa vaginal está mais inchada, não é? O calor, tudo isso predispõe. Os cuidados preventivos são fundamentais, a higiene do genital, cuidadosa, sem excessos, procurando usar produtos naturais, usar um sabonete neutro, usar um sabonete de glicerina, simplesmente desses sabonetes para bebê, não é? Para prevenir. O tratamento pode, sim, e deve ser feito. Lançamos mão de preferência para o tratamento tópico, do uso dos produtos para antimicóticos em uso em forma de cremes ou óvulo. Durante a gestação. Durante a gestação, deixando para uma segunda instância o uso oral. Não precisa tratar o companheiro, que é uma das coisas que sempre me perguntam. Meu marido não precisa tomar remédio? Não, para candidíase não vai resolver. Ele pode até passar o creme também no genital. É como o fungo do pé. Se você entra num lugar e tem micose naquele chuveiro, naquela ducha, você vai poder até pegar na transmissão direta. Mas não tem risco para o bebê, né, doutor? Não tem risco, não tem risco. É só muito desconfortável e o ideal é que o neném não passe num trato vaginal na hora do parto com a candidíase aguda. Doutor, muito obrigada pela participação aqui no Momento Papo de Mãe. Muito A gente obrigado. sempre aprende bastante aqui com o doutor. Obrigada, Yumi. Boa hora, como a gente diz, né? Manda um beijo para suas meninas que não vieram nesse programa, a Marina e a Letícia. O Momento Papo de Mãe fica por aqui. Até! Até a próxima.